Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E Emmanuel vem comentar na lição 169 do livro Vinha de Luz, Enquanto é Hoje. Esclarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será um argumento fastidioso nos círculos da educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o olheiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de nos aperfeiçoar-nos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. E dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grande diferença. A ignorância passa o dia na impulsividade e na noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual opere o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos mau hábitos aparentemente inexpressivos devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a Terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir nos círculos de matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Emmanuel começa o texto com uma frase bastante interessante, né? Que é: encarecer a oportunidade da regeneração espiritual nunca será um argumento fastidioso nos círculos da educação religiosa. Então o que acontece? A gente está aqui o tempo todo querendo mostrar a utilidade da gente estar aqui encarnado, da gente estar aqui vivo. E ele vem dizer aqui no segundo e no terceiro parágrafo que, na verdade, a gente está vivo para aprimorar, reajustar os nossos hábitos, e aí está utilizando essa carne para poder fazer com que daqui a pouco o nosso veículo mais sutil, que é o corpo espiritual, esteja bem melhor, esteja bem mais preparado para a vida sublime, para a vida junto do Pai, do que o que está hoje. Então todos nós, a gente chega num determinado estado e a ideia principal é que a gente saia daqui melhor do que quando a gente chegou. Essa que é a ideia principal. E isso acaba sendo a preocupação principal de educação religiosa, nos círculos de educação religiosa. É o argumento que a gente tem. Por isso que a gente tem um evangelho mostrando para a gente comportamentos que nos levam à felicidade. Pode até não ser, no primeiro momento, aquela felicidade que a gente espera dentro dos conceitos humanos, mas uma felicidade que vai fazer com que a gente esteja preparado para toda a eternidade. Eu falo dessa maneira por quê? Porque vai, de certa maneira, mandar oferecer a outra face quando a gente está sendo agredido, quando o costume comum e até cobrado da gente é que a gente não fique submisso a esse tipo de coisa, que a gente reaja, que a gente se vingue, que a gente busque os nossos direitos, né, da fantasiada dos nossos direitos, ainda vem dessa maneira. E é claro, a gente vai ter que pensar também de uma maneira, né, que se os bons também não lutarem pelos seus direitos, o mundo será sempre dos maus. Então a gente fica ali no meio termo, a coisa eu tenho que procurar fazer de maneira que a minha consciência esteja tranquila comigo mesmo, né, de que eu não estou ofendendo, só estou realmente querendo reconhecimento dos meus direitos. A gente tem que lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo maravilhoso que vai tratar de um texto que tem por título O Dever. Ele fala assim, o dever começa onde eu devo respeitar os direitos de todas as pessoas, no limite, e termina numa barreira que eu também chamo de respeito, que eu coloco aqui para mim, também, que eu também quero também que meus direitos sejam respeitados. Mas a verdade é que todos nós estamos aqui para procurar melhorar a nossa vibração, melhorar os nossos sentimentos, melhorar os nossos pensamentos. Vem falando aqui pra gente, enquanto é hoje, vamos aproveitar essa oportunidade, que eu realmente não sei se amanhã eu vou ter a oportunidade de estar sempre tendo um livro na mão para ler e para estar comentando igual eu tenho feito aqui com rotina.
Né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente pode amanhã estar num leito de hospital, a gente pode amanhã estar sendo convidado a ir para o outro lado da vida. Então, enquanto a gente está aqui, enquanto é hoje, a gente tem que viver muito o hoje. A gente tem que lembrar que quem vive no passado, o passado para ele se torna presente. E muitas das vezes o passado é angustiante, porque ele vai viver no passado, por quê? Porque ele viveu um momento muito bom e queria voltar para aquele momento, mas aquele momento era um momento de aprendizado, era um momento só para ter um relaxamento, né, em relação à dureza das provas. Aí daqui a pouco, quando vem as provas de verdade, quer voltar para o momento em que estava relaxado. Enfim, a gente costuma confundir muito esses momentos que Deus entrega para a gente. Então ele vem falar para a gente, enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, faz isso, sabe por quê, gente? Porque enquanto a gente está aqui, nesse momento de isolamento, nesse momento, né, ainda de medo por conta da pandemia, a gente está tendo muitas atividades online, a gente pode aproveitar todas essas oportunidades pesquisando mesmo, ouvindo cursos, ouvindo palestras, ouvindo, né, sobre diversos temas, porque a gente vai instruindo e foi o Pai que falou, conhecereis a verdade vos libertará. É claro que a gente sabe que existe uma distância entre aquilo que a gente escuta, que a gente estuda, para o que a gente faz. Mas, gente, enquanto a gente não estudar, que é o primeiro passo, chamar para a gente essas informações, a gente não vai conseguir um dia entender a importância de você praticar. Então a gente vai lendo, vai estudando, vai sentindo através da lei de causa e efeito os efeitos de eu não ter praticado aquilo que eu estou lendo. Quando eu começo a praticar, eu descubro realmente o caminho da felicidade sempre foi esse aqui, eu estava tomando um caminho completamente contrário. A pessoa que perdoa é a pessoa que anda leve, a pessoa que não guarda mágoa é a pessoa que anda leve, anda tranquila, acende luz dentro dela. A pessoa que se mostra sempre uma pessoa amigável, prestativa, útil, também é uma pessoa leve, porque em todo lugar que você vai, o sentimento que as pessoas direcionam a você é um sentimento leve, sentimento também de gratidão, de reconhecimento. E essas são características que o Cristo está trazendo para a gente há muitos anos. Ele vem falando para a gente, olha gente, que a sua justiça não seja igual a dos fariseus da época, que exceda isso. Tem uma lição que a gente estudou agora um dia desse aí que vem falando sobre isso. Os fariseus, eles pagavam imposto em dia, eles pagavam as contas em dia, eles tinham reuniões maravilhosas entre a família deles, mas a gente está querendo uma justiça de vocês a mais do que isso. Vocês estão aprendendo para o quê? Para aprender a estender daqui a pouco essa solidariedade para todo mundo que está ao nosso redor, independente de raça, de credo, de qualquer divisão, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência com as imperfeições de todos os que estamos aqui vivendo nesse mundo de expiações e provas. Então ele vem falar para a gente, para o homem brutalizado, isso nem vai fazer muita diferença realmente no primeiro momento, porque ele não tem capacidade ainda de discernir, está vivendo muito a vida instintiva. Ele fala que a ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência. Até que o tempo e o esforço pessoal, individual, né, operem o desgaste das sombras clareando o caminho. Aí ele fala, aqui todavia nós estamos nos referindo à criatura medianamente esclarecida. Medianamente esclarecida somos nós. Então ele fala, todos os pequenos mau hábitos que nós temos, que aparentemente são inexpressivos, todos os pequenos, se aborrecer com qualquer coisa, falar palavrão, o hábito da preguiça, falta de pontualidade, são pequenos, falta de disciplina na hora de acordar, disciplina com todos os pequenos, que são pequenos, mas são através das pequenas coisas que a gente começa a disciplinar as grandes. Se a gente não conseguir disciplinar as pequenas, a gente não vai chegar, né, nesses grandes trabalhos. Então ele fala assim, esses pequenos que aparecem, que são inexpressíveis, devem ser muito bem extirpados, né, pelos seus portadores que desde a terra já dispõem de algum conhecimento na vida espiritual. Que é um dos maiores tormentos para a alma desencarnada, de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos da matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Quer dizer, eu tive a oportunidade de extirpar isso e estou levando luz e trevas. Porque todo mundo já tem um pouquinho de conquista também, né? Mas são essas trevas que vão fazendo diferença para a gente. De maneira que a gente vai entender o seguinte, o nosso corpo espiritual, que não é esse aqui, aquele que Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, o que é esse corpo espiritual? Ele tem um magnetismo uma carga magnética que, de acordo com o meu sentimento, com o meu pensamento, vai permitir eu
daqui a pouco ir para as casas bem-aventuradas. Ou não, vai me manter preso aqui. Por isso que vale a pena a gente estudar sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.